Doação de pai para filho, de avô para neto, um tema muito comum e muito usado no planejamento patrimonial e sucessório. O contrato de doação é um contrato que tem a seguinte característica: ele é feito para beneficiar o donatário. E pode, claro, se o doador também quiser, atribuir um encargo para esse donatário. Mas quando feito de pai para filho, ele recebe um tom de mera liberalidade, ou seja, é um contrato gratuito e tem, na visão jurídica, uma característica que é unilateral. Ou seja, só o doador tem ônus e o donatário não tem nenhuma contraprestação. Esse é o objetivo do contrato de doação. Para um pai doar um bem para o filho, não há necessidade de autorização dos outros filhos. E a lei estipula que quando essa doação acontecer, ela vai, em regra, demonstrar um adiantamento da herança futura. Mas é possível sair dessa lógica trabalhando com uma exceção, que é colocando uma cláusula chamada cláusula de dispensa da colação. Vou traduzir para vocês. A dispensa da colação vai permitir que o donatário receba o bem advindo do seu pai e não tenha que, no momento do inventário, colocar esse bem doado dentro do inventário. Isso por quê? Porque o pai dispensou essa regra da colação de levar esse bem para compor uma futura partilha no inventário. E sim, esse pai quis beneficiar esse filho. Pode isso acontecer? Pode, desde que esse bem objeto da doação não ultrapasse a cota que o pai pode dispor quando estiver em vida. E qual é o valor dessa cota? Corresponde a 50% do patrimônio do pai. Agora eu vou aqui estruturar a estrutura do contrato de doação. Começa com a qualificação das partes. Você identifica quem doa, doador, você identifica quem recebe, o donatário. Depois, cria uma cláusula especificando todas as características do bem objeto do contrato de doação. Também precisa de uma cláusula que é a cláusula de aceitação, que o donatário aceita receber, e já que a gente está fazendo o contrato, é claro que essa doação vai ser expressa, apresentando essa vontade do donatário em receber o bem objeto do contrato. Pode existir variadas cláusulas especiais regulamentadas em lei. Essa doação pode ter uma situação pura e simples, ou ela pode ter determinadas características. Por exemplo, ela pode atribuir ao donatário, ao filho, um encargo. Ou ela pode ter uma motivação, o pai quer explicar numa cláusula específica por que está doando exatamente esse bem para o filho, é a chamada cláusula por merecimento. Ou pode ter uma cláusula muito importante chamada cláusula de reversão, que é a cláusula que vai atribuir o dever de devolução do bem, de reversão do bem ao doador, caso o donatário venha a falecer. Sendo um bem imóvel, um outro ponto importante que deve constar no contrato é a necessidade de, se o bem for imóvel superior a 30 salários mínimos, ele vai ter que ter uma escritura. E essa escritura vai ter que ser levada ao cartório de registro de imóveis. Como você observa, uma doação de pai para filho não é porque tem esse tom de acontecer entre a família que vai ser uma doação sem a solenidade expressa na lei. Essa estrutura que eu montei é uma estrutura básica para você entender os parâmetros necessários do contrato de doação, mas é possível fazer uma doação com mais especificidade. Se você tiver interesse em saber como que é possível fazer isso, é só ler a descrição desse vídeo. Gostou? Não deixa de colocar aqui o seu comentário, caso também tenha alguma dúvida, e claro, não deixa de seguir o canal. Até o nosso próximo encontro.